Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à casa para mais uma noite de estudo, de aprendizado, mais uma noite que a gente se reúne para buscar um pouquinho de instrução para nós. Só vou dar alguns avisos. O nosso estudo de quinta-feira, às quintas-feiras, às 19h30, retorna no dia 19 de janeiro. Não nessa quinta agora, na próxima. Nós estamos estudando o livro Céu e Inferno, às 19h30, aqui na casa. Estão todos convidados, tá? E as inscrições para a evangelização infantil e juvenil estão abertas. Então, quem tiver interesse, pode procurar a Andréia ou a Tânia, pode mandar mensagem na página do Facebook que a gente vê lá. O retorno da evangelização é dia 11 de fevereiro, sábado, às 19h30. Tá bom? Perdão. Sábado, às 9 horas da manhã. A evangelização é aos sábados, das 9 às 10h30 da manhã. Tá bom? Hoje nós temos aqui na casa o nosso amigo Valdinei, que vem de Rio Claro, e que vai falar para nós sobre o compromisso de Zaqueu. Então, para a gente iniciar a noite, vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, a Jesus, nosso mestre, nosso guia, a espiritualidade amiga desta casa, aos nossos mentores que nos auxiliam na nossa caminhada, que estão sempre nos intuindo, pedindo a proteção e o amparo para a noite de hoje. Que a gente possa estar unido em pensamento, em sentimento, na busca pelas mesmos ideais, que é aprender, que é compreender as mensagens de Jesus, os seus ensinamentos, os seus exemplos, para que a gente possa seguir e caminhar cada dia com mais acerto, em busca da felicidade que a todos nós espera. Pedindo que Jesus nos abençoe e nos ampare, que o palestrante esteja intuído e amparado também para a noite de hoje. Nós agradecemos e iniciamos os trabalhos desta noite dando graças a Deus. Valdinei. Boa noite. Muito bom voltar aqui, Pirassununga, rever amigos, chuva boa, né? E a proposta é falarmos sobre uma palestra que eu fiz faz uns 5 anos, então eu trago escrita porque faz tempo que eu fiz, às vezes a gente esquece uma coisinha ou outra, né? E normalmente eu não escrevo, mas quando precisa a gente escreve. Então, quando a gente fala do compromisso de Zaqueu, é óbvio que a gente está falando sobre o encontro de Zaqueu com Jesus, naquela passagem que está em Lucas 19, 1-10. Então, só para a gente relembrar, Zaqueu, cobrador de impostos, sabendo que Jesus passaria pela cidade, foi ao intuito de encontrá-lo, por conta da baixa estatura, subiu numa árvore e ficou esperando Jesus passar. Jesus passou, parou, olhou e disse: Zaqueu, desce depressa, porque importa que hoje eu fique na sua casa. E Zaqueu desceu e o recebeu. E vendo isso, o povo comentava que ele, Jesus, se hospedara na casa de um pecador. Interessante, né? Antes as pessoas falavam de Jesus, né? Mesmo que fosse mal. E hoje a gente não fala nem mal, quanto mais bem. Jesus se hospedara na casa de um pecador.
Por quê? Porque Zaqueu, cobrador de impostos, o povo não gostava de Zaqueu. Então recebendo Zaqueu, disse assim a Jesus: eis que dou metade dos meus bens aos pobres, e se em alguma coisa defraudo alguém, ou tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado, 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje a salvação veio a esta casa, porque esse também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio salvar, buscar, resgatar aquele que havia se perdido. Interessante essa passagem. Depois vocês leiam, que eu falei com as minhas palavras, para ficar de um jeito mais fácil, né? Interessante essa passagem, porque ela é muito simbólica. Por exemplo, a estatura de Zaqueu, representando a nossa estatura espiritual. Então, Zaqueu, baixa estatura. Nós, qual é a nossa estatura espiritual? Aí o subir numa árvore, quanto que a gente precisa subir um pouquinho para que Jesus desça muito. Então, nossos esforços para encontrar Jesus, subir numa árvore, buscar Jesus, o que a gente precisa fazer para sintonizar, para ver, para entender? Ler, estudar, pensar, evoluir, mudar o pensamento. Aí é interessante, uma árvore cheia de espinhos. Por quê? As dificuldades que teremos nessa subida, a vida, um mundo de expiações e provas, né? Então nós temos espinhos. Sabe esse problema que você está passando? Então, são os espinhos. Mas como dizia Chico, né? Isso também passa. Então, os espinhos, as dificuldades, né? E é interessante Jesus dizer assim: hoje importa que eu fique na sua casa. Por que será que importa? Devia ter um significado, um motivo, né? Então a gente vai conversar sobre isso aí. No livro Ressurreição e Vida, de Leon Tolstói, pela médium Ivone Pereira, o que acontece? Tolstói encontra Zaqueu na espiritualidade, desencarnado. Recomendo que leiam esse livro. E aí eu transcrevi algumas... eu transcrevi em forma de perguntas e respostas. Então Tolstói encontra Zaqueu, vê ele palestrando, escuta ele falando e aí eu transcrevi isso, por isso que eu trouxe isso escrito, por isso que eu trouxe assim, para não errar nas palavras, né? E aí eu escrevi como se fosse perguntas e respostas. Então Tolstói pergunta assim a Zaqueu: Zaqueu, você cumpriu a promessa que fez a Jesus de que dividiria seus bens com os pobres quando ele esteve na sua casa? E olha que interessante, como a doutrina espírita é rica, né? Porque onde a gente vai encontrar o pós, se não nos livros espíritas, na psicografia? Então Zaqueu diz assim, ó: deixei Jericó, desliguei-me das funções aduaneiras, dei parte dos meus bens aos pobres e com outra parte provi recursos para minha família, distribuí minhas terras entre os camponeses mais necessitados, reservando o estritamente necessário à manutenção pelos primeiros tempos. Fiz-me errante para acompanhar os discípulos e ouvi-los contar às multidões as conversações íntimas que o Senhor entretivera com eles antes do Calvário e depois da gloriosa ressurreição. Aí Tolstói pergunta: mas e o dinheiro? Não acabou? Porque se ele dividiu, uma hora o dinheiro acaba, né? Aí ele responde assim: como se eu conhecesse bem as letras e a matemática, falando o grego e o latim, se me escasseavam recursos, apresentava-me as escolas mantidas pelas sinagogas e empregava-me ali como adjunto dos escribas para as lições aos jovens, ou então nas casas particulares ricas como professor, e assim ganhava o meu sustento. Ou seja, trabalhava, se mantinha para poder trabalhar para o Cristo. Vivia para o Cristo.
Vivia para a igreja, não do Cristo da igreja, como fazia Paulo, né? Chegava numa cidade, alugava um cantinho, ia para o centro, pegava o tear, trabalhava o dia inteiro, recebia, comprava a sua comida e depois à noite saía para evangelizar. Sem ser convidado, na chuva, a pé, com frio, com fome, e corria o risco do pessoal não gostar da palestra e apanhar ainda. E no livro Paulo Estevam dizia, só ia embora de uma cidade, ou depois que era solto, ou pelo chicote, ou pela vara, ou apedrejado. Ficou fácil hoje, né? Chovendo de Rio Claro até aqui, rádio ligado, ar-condicionado, 1 horinha. Que beleza, hein? Que beleza. Mas se não houvesse lições a transmitir, era certo que nunca faltaria madeiras a serrar. Olha só, hein? Zaqueu, cobrador de impostos, rico. Não faltaria madeiras a serrar aqui ou ali, águas a carregar a fim de saciar a sede das famílias, ou paredes a reparar na casa dos romanos, que se eram agressivos no trato pessoal com o povo hebreu, sabiam, no entanto, remunerar com justiça aqueles que os serviam, desde que não se tratasse de escravos. Aí, Tolstói pergunta, e depois da crucificação? E ele responde, procurei os discípulos e os apóstolos e encontrei em Jerusalém o convertido de Damasco, Saul, o de Tarso, também conhecido como Paulo. Fui recebido com afeto e bondade. Fiz minha confissão a ele, narrei-lhe meus sofrimentos íntimos por Jesus. Queria servi-lo. Queria servir a Jesus, sinceramente queria, só que eu não sabia nem como começar, nem por onde iniciar. Então o Paulo me ouviu com a solicitude digna daquele mestre que eu de moestar em Damasco. Me aconselhou e me guiou. Deu-me incumbências, tarefas, missões. E ele pergunta, que incumbências? E Paulo disse a Zaqueu, não te limites à adoração inativa que poderá cristalizar-se em fanatismo. Interessante isso, né? Sabe tudo de teoria. Fanático. Estamos em guerra no mundo, não estamos? Está cheio de tanque de guerra, cheio de avião, soltando bomba nos outros, com um livro religioso do lado da pessoa. Fanatismo. Teoria. Nada de prática. E aí, como a gente não está praticando a caridade, que é o amor em ação, a gente tem tempo para discutir se é causa primária ou se é causa primeira. Isso muda alguma coisa? Se o espírito é eterno ou é imortal? Não significa que não tem importância, mas não precisamos dar tanta importância a isso. Por quê? Porque se a gente está praticando a caridade, né? Não dá tempo. Aliás, dificilmente nós seremos criticados por gente que está fazendo menos que a gente, mais que a gente. É sempre por gente que faz menos que a gente. Quem está fazendo não tem tempo de criticar, não dá tempo. Você nunca vai ver um Chico Xavier criticando, não é? Então ele está falando assim, ó, não se preocupe só com teoria, pratique. Aí ele diz assim, ó, a doutrina de Jesus é afanosa por excelência, e ela precisa de servos trabalhadores, enérgicos, ágeis para 1001 peripécias. Isso aqui é interessante, 1001 peripécias. A gente às vezes trabalha em algum lugar voluntário, né? Principalmente quando tem reunião de encontro de jovens em escola, que não tem, as casas espíritas não tem lugar para pôr todos os jovens, aí empresta a escola e vem aquele monte de criança, né? E jovem come mais que lima nova, né? Você tem que fazer comida de cada 2 horas. Aí você chega um dia antes da escola, tem que lavar a escola inteira, arrumar tudo. Da última vez em Rio Claro, bateram foto de todas as salas para depois deixar exatamente do jeito que estava. Aí você chega para trabalhar, o que você vai fazer? Ah, eu vim aqui só para ficar na recepção.
Aí eu vim aqui só para não sei o quê. É o tal do voluntário voluntarioso. Você chega para trabalhar na doutrina, 1001 peripécias é assim. Ô Valdinei, você veio ajudar? Vim. O que você vai fazer? O que mandar. Deu para entender? O que mandar. Tem que lavar louça, lava. Tem que cortar beterraba. Aliás, foi interessante. Colocar para lavar, para cortar beterraba, eu fiquei com a mão toda vermelha. Eu falei, nossa, eu ia fazer uma palestra à noite. Falei, tudo bem. Se alguém perguntar, né? Estava cortando beterraba. Aí pediram para lavar panelão. Saiu toda a beterraba. Então, assim, é autolimpante. Você entendeu? É uma coisa muito interessante. E uma coisa mais interessante ainda é assim, não existe obsessor que fica do lado de uma pessoa lavando panela de centro espírita. Porque como o gás está sempre no fim, o fundo está sempre preto, né? Então você começa a esfregar, não tem obsessor que fica de você varrendo, passando, lavando o banheiro, não tem. Melhor desobsessão que tem é lavar banheiro. Entendeu? Lavar banheiro de centro espírita. De centro espírita é limpinho. Se você for lavar o da escola, Jesus na causa, né? Mas não pode reclamar, porque você começa e fala assim, ninguém me pediu, eu vim porque eu quis. Deu para entender? 1001 peripécias. Ou seja, voluntário não tem que ser voluntarioso. Fazer aquilo que, mesmo porque se você tiver que fazer aquilo e fugir nessa vida, na outra, não gosta de lavar louça. Já nasce um japonesinho do lado da mãe fazendo pastel, sabe como que é, né? A panela está te esperando, não tem problema. E está tudo bom, está tudo certo. Então, é isso. Não dá para ficar escolhendo cargo. É encargo. É encargo. Aí vai trocando o presidente, o diretor, né? Mas é assim, você está presidente, mas o encargo é o mesmo. Você está vice, o encargo é o mesmo. Fazer o que tem que ser feito. Afinal de contas, você não foi contratado, você se colocou. Tu que possui noção prática de beneficência, testemunha teu amor por ele. Isso é o Paulo falando para o Zaqueu, hein? Testemunha teu amor por ele, servindo também aos teus irmãos que sofrem ou erram, pois tal é o segredo da boa prática da nova doutrina. E nenhum de nós será tão pobre que não possa favorecer o próximo com algo que possua para distribuir. O pão, o lume, o agasalho. Ou seja, ninguém é tão pobre que não tem nada para dar. Sabe a coisa mais rara que está hoje em dia? É o tempo. Eu atendo gente na clínica, as pessoas pagam para conversar comigo. Por quê? Porque cada um com seus problemas e ninguém escuta ninguém. E a pessoa vem na clínica, meu marido não fala comigo, minha mãe não conversa comigo, meu pai não conversa comigo. Entendeu? Então será que você não tem nem um tempinho para dar para o outro? 90% dos suicídios, uma conversa resolveria. A pessoa não tem com quem falar. Então assim, quando eu aposentar, não. Gente, nós somos espírita. Nós estamos de férias já faz umas 20 encarnações. Né? Você chegou no movimento porque você está de férias faz 20 encarnação. Não é assim que funciona. Você não está aqui para à toa. A gente veio para resgatar. Quando você lê os espíritos evoluídos que desencarnaram e pergunta para ele assim, você se arrepende de alguma coisa? Do tempo perdido, deveria ter feito muito mais. Todos eles são claros nisso. Se eu soubesse, teria feito muito mais. Já pensou? Se arrepender do tempo perdido? Começou às 7h30? Ah, tá. Não, é que eu sempre começo às 8h, eu falei, como é que pode ter começado antes, né? Aí, Tolstói pergunta assim, e como tudo isso repercutiu na sua evolução? E ele responde, minha alma se alegrava em Cristo, dilatavam-se meus propósitos de progresso. E eu sentia que de dia para dia, quanto mais orava, mais incendiam sobre mim novas bênçãos. Olha que bonito, que me faziam comungar com aquele unigênito dos céus, que um dia
penetrou os umbrais pecaminosos da minha casa para me levar à salvação. E encontrei dentro de mim mesmo o reino de Deus que ele anunciara. Encontrei-o na paz do dever cumprido que me embalava o coração. Bonito, hein? Encontrei-o na paz do dever cumprido que me embalava o coração. E aí? Zaqueu cumpriu a promessa que ele fez? Cumpriu, Cecília? Cumpriu, Reinaldo? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Sabe por quê? Porque ele disse assim, ó: eis que dou metade dos meus bens aos pobres. Beleza, deu, certo? Mas ele disse assim: se eu prejudiquei alguém, pago 4 vezes mais. Era a primeira encarnação de Zaqueu? Então ele está dizendo assim: se eu estou devendo para alguém, eu vou pagar 4 vezes mais. E ele falou isso para quem? Para Jesus. Imagina se assumir um compromisso com Jesus. Tem que pagar, né? Então Zaqueu, ele estava bom, mas ele tinha várias encarnações. E com certeza ele tinha débitos acumulados. Então ele disse: vou pagar 4 vezes mais. Então ele estava assinando uma promissória, não é? Tem que pagar. Esse era o compromisso. Deu para entender, Cássio? Mas como você promete para Jesus, você tem que pagar. Vamos ver se ele pagou? 18 séculos se passaram. Ó, então Ismael diz assim: Zaqueu, tem uma missão para você lá no Brasil. Topa? E ele diz: topo. Estou falando com as minhas palavras. Ele estava em dívida com o universo, né? Restitui 4 vezes mais. Então 18 séculos se passaram e ele reencarna no Brasil. Ele vem. Daí um dia quente, não como hoje chovendo, um dia muito quente, ele atendendo as pessoas, aquela fila gigante, e ele atendendo o dia inteiro, um por um. Quando chega lá no final do dia, ele atende uma mulher, uma criança, receita, entrega, a mulher olha a receita, o remédio, e diz assim: não tenho dinheiro nem para comprar comida para os meus filhos em casa. Como é que eu vou comprar remédio para essa criança que desfalece no meu braço? Então os olhos experientes relembram os sofrimentos dos séculos e na tela da memória ele lembra a promessa feita a Jesus de que devolveria ao antigo dono tudo que dele extorquira e se doaria por completo àqueles a quem prejudicara. Então procura no bolso dinheiro para dar para a pessoa para comprar o remédio, coisa que ele fazia normalmente, só que não tinha mais dinheiro, já tinha dado tudo aquele dia lá. Então toca as próprias mãos e percebe o último bem que lhe restava, o anel de médico. Tira do dedo, entrega à mulher e diz assim: tó, compra remédio, compra comida. A mulher beija as mãos e lhe diz: muito obrigado, Dr. Bezerra de Menezes. Muito obrigado. E ele responde: não agradeça, estou apenas devolvendo o que um dia eu lhe tirei. A gente rouba uma fazenda dos outros, depois a espírita dá uma caixa de leite e acha que está fazendo caridade. Devolvendo o que um dia eu lhe tirei. Daí ele cumpriu. Bezerra desencarnou no ano de 1900. Em 1950, no cinquentenário do seu desencarne, Mãe Santíssima, Maria, convida Zaqueu a ir para outros planetas, outros planetas que condiziam com a sua evolução espiritual. Mas ele pede para ficar na Terra, ajudando. Então Maria concede a ele mais 50 anos. Permite que ele fique na Terra até o ano 2000.
Mas nós estamos no ano 2022 e ele ainda está se manifestando, né? Significa que ele ainda está por aqui. Quanto tempo dura uma promessa, gente? Essa é fácil de responder, não é? O tempo necessário é você pagar, né? Agora, quanto tempo demora para pagar? Aí demora do que, para quem você prometeu, né? Zaqueu prometeu direto para Jesus. E nós? O que nós prometemos? O que nós nos prontificamos a fazer no nosso planejamento reencarnatório? Porque ninguém nasce para tirar a própria vida. Ninguém nasce para matar o outro. Não é? Você não nasce para matar. Você não nasce para tirar a própria vida, colocando no corpo substâncias que prejudiquem o funcionamento normal do organismo. Álcool, droga, fumaça, né? Suicídio, né? Involuntário, né? Suicídio inconsciente, né? Nós nascemos para aprender a amar. Nós nascemos para resgatar. Nós nascemos para evoluir. É para isso que a gente nasce. Agora, se a gente não está cumprindo com a nossa promessa, é uma opção pessoal. E as desculpas que damos, as dificuldades que dizemos ter, usamos como impedimento para fazer o que realmente nos importa. E o tempo da nossa promessa é proporcional aos nossos esforços. Ou seja, vai demorar o tempo que você demorar. Porque Jesus está esperando. Jesus espera a gente sem pressa. Porque Ele sabe que o carvão mais negro um dia se transformará num diamante que vai refletir a luz do sol. Então eu pergunto, o que eu devo fazer? Por onde eu devo começar? Tolstói pergunta a Zaqueu: depois que você se tornou um dos discípulos ativos de Jesus, você pode viver aquelas experiências que nos mostram os evangelhos de curar enfermos, afastar espíritos? Olha que pergunta interessante, né? Porque Jesus disse, tudo que eu faço vocês vão poder fazer. Você curou enfermo? Você afastou espírito? E ele disse assim, ó, se eu não levantei paralíticos, pelo menos ergui a coragem da fé em muitos corações desanimados ante a falta de cuidados para as coisas santas. Se eu não expulsei demônios, é certo que expulsei o ateísmo, recuperando as almas para o dever com Deus. E se eu não ressuscitei mortos, renovei a esperança de muitas mães, desgostosas com a indiferença dos próprios filhos na prática do bem. Às vezes, a gente acha que curar é a pessoa não está com lepra, cura a pele. Não anda, levanta. Não. A nossa maior doença é a espiritual. O centro espírita não cura corpos. O centro espírita ajusta almas. E a alma ajustada se autocura através da mudança do pensamento e através da reparação das falhas. É assim que funciona. Então assim, está curado em nome de Jesus é outro lugar, não é aqui. Aqui é assim, errou, como diz o Rossandro Klingen, né? Falhou, está falhado, não se falha mais nisso. Ah, eu errei e tal, tá. Então não se prenda à culpa, porque a culpa aprisiona. Tira a culpa da sua mente e muda a palavra para responsabilidade. Você fez aquilo que você sabia fazer. É o que você sabia fazer. Agora você tem uma outra visão. Então o que você fez e não era correto, tudo bem. Você começa, fortalece, entende e repara. E vida que segue. E mudando o pensamento, mudando as atitudes, você muda a sua energia, vamos dizer assim. O seu espírito começa a mudar, o perispírito começa a se curar. E a carne, o corpo, é a última fase. Então, se você está com uma doença física, é mais ou menos assim. Vamos dizer que você tem um cartão de crédito, certo? Aí você está passando o cartão. Só que já estourou o limite. Uma hora a conta chega, não chega? Aí você precisa pagar. E se não tiver dinheiro... Então, quando o corpo está adoecido, significa que a fatura já chegou e você está pagando.
Uma vez eu fui trabalhar no albergue do ID em Araras, a primeira vez que eu fui lá. E foi assim impactante, servir sopa. Porque eu vi um pessoal com uma situação assim meio complicada, né? Na minha cabeça. E aí eu chorei, daí eu estava voltando e pensando, nossa, que situação. E aí, um espírito, talvez mentor, assoprou. Você não está entendendo? Eles já estão pagando a conta, você só está passando o cartão. Eles já estão pagando a fatura. Então o que a gente tem que fazer? Primeira coisa, quebra o cartão. Para de fazer bobagem. Porque um dia a fatura chega, certo? E se não tiver, dinheiro não paga. Para de fazer bobagem. E aí faz o quê? Junta tesouros no céu. Através da caridade, que é o amor em ação. Porque o amor cobre a multidão de pecados. Então você começa a trabalhar no bem, porque a gente não sabe o tamanho da nossa fatura. E para nossa sorte, Reinaldo, Deus é um pedagogo. Porque se Deus fosse contador, a nossa dívida seria impagável. Não é? Contador é cada centavo. Não, Deus é pedagogo. E o amor cobre a multidão de pecados. Então a nossa fatura está lá gigante. Aí você começa a trabalhar no bem. E aí, como disse Emmanuel, através de Chico Xavier, toda vez que a providência, que a justiça divina procura o homem para acerto de contas, e o encontra trabalhando no bem do próximo, manda a misericórdia divina que a cobrança seja suspensa por tempo indeterminado. Significa o quê? Está juntando tesouros no céu, segura a fatura mais um pouquinho, trabalha mais um pouquinho, o amor cobre a multidão de pecados, e um pouco que você faz reverbera em muito. E aí você vai se preparando. Quando você estiver pronto, a fatura chega. Como o frio nunca vem mais forte que o cobertor, o que você está passando, você tem condições de pagar. Você tem condições. É assim que funciona. E é interessante também, né? Não juntar esse tesouro no céu, não juntar esse tesouro na terra, mas no céu. Interessante isso. A contabilidade divina, ela é binária. Só tem o 1 e o 0. Se você fizer com amor, vale 1. Se você fizer sem amor, vale 0. Então, se eu te dou uma cesta básica sem amor, é lógico que materialmente eu juntei tesouros na terra. Porque tudo que eu dou, eu tenho. Espiritualmente falando, tudo que eu dou, eu tenho. E tudo que eu recebo, eu devo. Então eu te dou uma cesta básica por dar. É lógico que se eu te ajudei, um dia eu vou ser ajudado. Mas se eu dei sem amor, no céu vale 0. Agora, se eu dei com amor, tesouros no céu. Então, se eu dou uma cesta básica e bato foto, tiro uma selfie, eu estou bem na fita, materialmente falando. Então, não é questão de que o que você faz. Você pode ser o médico, o cirurgião, né? Fazer uma cirurgia na cabeça do presidente dos Estados Unidos e ganhar uma fortuna por isso. Mas se você fez com amor, você também arrecadou, juntou tesouros no céu. Porque não tem nada a ver o dinheiro que você está ganhando com o trabalho que você está fazendo. É justo. Mas se foi com amor, agora você pode estar lavando uma panela no centro espírita sem amor. Essa é a contabilidade. Com amor, vale 1. Sem amor, espiritualmente, vale 0. Então você é uma pessoa que doa muito dinheiro, um dia você vai receber isso, materialmente falando. Mas você pode ajudar muita gente e não viver em paz também, né? Por isso que o óbolo da viúva foi com amor. Quando o Bezerra desencarnou, em uma das primeiras manifestações mediúnicas, perguntaram assim: Bezerra, qual foi a sua maior alegria ao chegar no mundo espiritual? Ele diz assim: a minha maior alegria foi quando Celina, mensageira de Maria, me acordou e disse: Bezerra, desperte, você atravessou a porta da imortalidade. Significa que ele não precisava mais reencarnar no planeta Terra,
porque ele já aprendeu tudo que tinha para aprender aqui, a não ser que fosse em missão novamente. Certo? E aí ele, desperto, reencontrou os amigos que já haviam desencarnados. E cumprimentando os amigos e tal, escutou um barulho do lado de fora, da onde ele estava. E perguntou do que se tratava. Então, amparado por Celina, foi lá, olhou uma multidão de espíritos. Só que ele não reconhecia nenhum. Aí ele perguntou de quem se tratava. E ela disse: esses são os espíritos que você ajudou sem nunca perguntar o nome. Espíritos que você ajudou nas reuniões mediúnicas, espíritos que você atendeu, espíritos que você contribuiu. E ele nem lembrava. São eles que vieram te saudar. A maior alegria dele foi ser reconhecido pelo bem que ele fez, sem olhar a quem. Já pensou? Quando eu li isso, eu pensei: Jesus amado, quando eu desencarnar, não sei quem vai me receber não. Preciso de uns 40 anos, né? Para ver se que a fila está grande, né? De obsessores, credores. A gente ri, gente, mas né? Você vê no livro Nosso Lar, André Luiz fez 5.000 receituários gratuitos e recebia 15 orações. Eu nunca fiz um receituário, não sou médico. Então, assim, será que a gente vai ter orações quando a gente desencarnar? E será que a gente faz orações para as pessoas que nos ajudaram? Porque para a gente chegar até aqui, quantas pessoas, né? O ser humano é o animal que precisa de ajuda desde quando nasce. Ah, eu fui entregue no orfanato. Alguém deu leite, fralda, comida para você. Senão você não chegaria até aqui. Quantas pessoas, né? Para a gente chegar onde a gente chegou. Gratidão, uma coisa que está em falta, né? Gratidão. A gente se acha a última bolachinha do pacote. Todo mundo nos deve. Será que a gente não deve nada para alguém? Ou nós somos muito mais devedores do que credores nessa vida, né? Então, assim, vamos trabalhar de um modo como que a gente não estivesse dando, mas a gente estivesse pagando. Pagando. Sabe quando você ficar devendo na venda, atrasar o pagamento? Você chegar e falar assim: ô, seu João Tó, desculpa, eu atrasei porque o pagamento não saiu. Não era assim antes? A gente pedia desculpa de pagar atrasado? Então, nós estamos pagando atrasado, gente. Nós somos devedores. Nós não somos credores. No terceiro Congresso Espírita Brasileiro, Bezerra de Menezes se manifestou através de Valdo Franco, e daí eu transcrevi a mensagem e vou ler aqui para a gente encerrar. E Bezerra disse assim: estamos agora em um novo período. Esses dias assinalam uma data muito especial. A data da mudança do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. A grande noite que se abatia sobre a terra, lentamente cede lugar ao amanhecer de novas bênçãos. Retroceder não é mais possível. Firmastes, filhos e filhas da alma, um compromisso com Jesus antes de mergulhar na indumentária carnal, de servi-lo com abnegação e devotamento. Olha só o planejamento reencarnatório. Prometestes que lhe serias fiel, mesmo que lhe fosse exigido sacrifício, alargando-se os horizontes desse amanhecer que viaja para a plenitude do dia. Exultemos juntos os espíritos encarnados e vós outros que transitais pelo mundo de sombras. Mas, além dos júbilos que a todos nos domina, tenhamos em mente as graves responsabilidades que nos exornam. A existência no corpo ou fora dele. Devemos reviver os dias inovidáveis da época do martiriológio. Seremos convidados não somente ao aplauso, ao júbilo, mas também ao testemunho. Ao testemunho silencioso nas paisagens internas da alma, o testemunho por amor àqueles que não nos amam, o testemunho de abnegação no sentido de ajudar aqueles que ainda se comprazem em gerar dificuldades. Tem muitos espíritos ainda que querem gerar dificuldades, que ainda são equivocados, ignorantes,
que fazem tudo para prejudicar os outros, a nos prejudicar. E aí a gente precisa aprender a amar essas pessoas. Sabe por quê? Porque também nós somos assim às vezes, né? Muitas vezes a gente faz coisa errada e não sabe o que está fazendo. É a ignorância, né? Iniciada a grande transição, chegaremos ao clima e na razão direta que o planeta experimenta as novas mudanças físicas e geológicas. E as mudanças morais são inadiáveis. No Espiritismo a gente vem para mudar moralmente. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. E aí ele termina com uma coisa muito interessante que serve para o que aconteceu esse final de semana, que isso aqui foi falado faz uns 8 anos e serve para o que aconteceu no final de semana, no Brasil. Parece que o Bezerra falou ontem. Olha que interessante. Que sejamos aqueles espíritos espíritas que demonstremos a grandeza do amor de Jesus em nossas vidas. Que os outros reclamem, que os outros debatam, que os outros se queixem. Os outros. Que nós outros guardemos os refolhos na alma, o compromisso de amar e amar sempre, trazendo Jesus de volta, com a pujança daqueles dias que vão longe e que estão muito perto. Jesus, filhas e filhas queridos, esperam por nós. Que seja o nosso escudo o amor. Nosso compromisso, o amor. E que o nosso hino seja um hino de amor. Então, que os outros reclamem, que os outros briguem, que os outros se queixem. Nós devemos nos amar. Porque o que Jesus disse, meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. Quando nós chegamos, as pessoas nos reconhecem como cristãos? Quando a gente chega, está correndo aquele murmúrio, aquela falação, o ambiente muda a gente ou a gente muda o ambiente? Ih, ó, a Cássia chegou. Vamos parar de falar isso que ele não gosta. Ô, Cássia, chega aqui que nós estamos falando mal dos outros. Quem muda o quê? Né? Chico Xavier mudava o ambiente ou o ambiente mudava Chico Xavier? Então, os espíritas, que são os cristãos também, né? Nós somos cristãos e espíritas, serão reconhecidos por muitos se amarem. Então o ambiente não pode mudar a gente. Não, mas você não conhece o departamento que eu trabalho. Não, eu vou lá e faço o meu serviço. Mas eu não entro nesse tipo de coisa. Nós viemos aqui para quê? Para evoluir. Então nós respondemos 3 perguntas a nós mesmos. Primeiro, como eu vivo? Essa é fácil. Como eu vivo é a sua rotina. Eu acordo de manhã, tomo café, vou trabalhar, vou não sei o quê, blá, 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 blá. Como eu vivo é isso, é o meu dia a dia. A segunda pergunta. Para o que eu vivo? Para o que eu vivo é o que eu mantenho. O que eu banco. O que eu sustento. Para o que eu vivo? Eu vivo para a minha casa, eu vivo para o meu carro, para a minha roupa, eu vivo para o meu corpo, eu vivo para o meu filho. Para o que eu vivo? Porque a gente vive para alguma coisa. Nós temos bens materiais, certo? Agora a terceira pergunta. Por que eu vivo? Para o espírito ou para o corpo? Se você sabe por que você vive, o seu dia a dia, o como você vive e para quê, é em função da sua existência. Eu vivo para cuidar do espírito. E todo o resto é material didático. Então tudo que eu tenho serve de ferramenta para evoluir. Agora, se eu vivo apenas para a matéria, eu sou escravo. Eu só sou senhor de mim quando eu vivo para o espírito. Então, se eu vivo para o espírito, eu tenho uma rotina, eu tenho meus bens, mas eu possuo os meus bens, eu não sou possuído por eles. Tudo é material didático. O problema é que nós não sabemos o que a gente veio fazer na Terra. Quando a gente descobrir isso, e o espírita sabe que veio aqui para transformação moral, a vida dele muda.
quando a gente não sabe o que está fazendo, a nossa vida é mecânica. Não é? A gente acorda, trabalha, aposenta, tem filhos e morre. E as coisas que a gente tem é para o nosso conforto, só que a gente vive apenas para satisfazer desejos. Necessidade é uma coisa, desejo é outra. E às vezes a gente joga a vida fora para manter desejos. Trabalha 14 horas por dia para manter uma coisa que a gente não precisava, para mostrar para os outros que a gente não gosta. Agora, se eu vivo para o Espírito, eu trabalho porque eu tenho que cuidar do corpo, eu me alimento porque eu tenho que cuidar do corpo, eu tenho os meus bens, eu preciso de um carro para vir até Pirassununga, certo? Para fazer palestra. Eu tenho a minha casa, só que tudo é ferramenta. E aí, em função disso, eu sou o Senhor da minha vida e eu possuo as coisas, mas nenhuma coisa me possui. E isso serve para a gente também. Às vezes eu tenho um filho, mas eu atendo muitos casos que o filho tem a mãe, que o filho tem o pai. Sua Majestade, o bebê. Ele comanda. E tudo é em função. Agora, se eu tenho um filho, eu dou estudo, eu dou comida, eu dou casa, mas eu coloco responsabilidades e eu ensino. Eu dou ensino moral e eu exemplifico. Eu tenho um filho e ele tem um roteiro. De lá para frente, quando ele for embora, ele faz aquilo que ele quiser. Agora, se o filho me tem, ele casa, separa, você está com 70 anos, o meninão está com 53, morando na sua casa porque separou pela 5ª vez. Deu para entender? Então, quem tem quem aí? Serve para filho, serve para bens, serve para marido, serve para esposa e serve principalmente para gente. Será que eu não estou querendo possuir pessoas? Será que eu não manipulo os outros? Será que eu não me faço de coitadinho para conseguir as coisas? E aí eu desencarno e tenho um encontro com a minha consciência. E aí eu me arrependo do tempo perdido, das pessoas que eu enganei, das pessoas que eu iludi, das pessoas que eu usei, e aí eu reencarno. E aí vai ser um pouquinho mais difícil. Então o nosso compromisso é com a gente mesmo. O nosso compromisso é com a gente mesmo. Zaqueu prometeu a Jesus que devolveria 4 vezes mais. Ele não prometeu dar nada para Jesus. Prometeu devolver aqueles que ele mesmo havia prejudicado. Então vamos começar, primeira coisa, vamos parar de nos prejudicar. Cuidar da nossa alma, do nosso espírito, da nossa mente, do nosso corpo. Vamos parar de comer porcaria, vamos parar de pensar porcaria, conversar porcaria, vamos começar a ler coisas boas. Vamos cuidar da nossa casa, que é isso aqui, que é mais ou menos, mas é o que tem para hoje. E é o que a gente precisava, exatamente o que você precisava. Se fosse um pouquinho melhor, você fazia bobagem. Se fosse um pouquinho pior, você não dava conta do que você tinha que fazer. É uma ferramenta precisa para aquilo que você tem que fazer. E depois, cuidando disso, a gente começa a reparar. Porque a gente só pode dar aquilo que a gente tem, né? Então a gente estando bem, a gente faz o outro bem. Mas se a gente estiver mal, o que a gente vai passar para os outros? Aquilo que a gente tem. Certo? E para terminar então, vou repetir a poesia que o Mateus fez aqui, porque eu sei que o Acácio adorou. Alma Gêmea. E o Mateus fez, eu até achei tão bonito, eu vou repetir. Lógico, o Mateus faz muito melhor do que eu, né? Mas aí quem gostar, procura. Lembra dessa poesia? Públio Lentulus fez para a esposa depois que ela desencarnou e ele percebeu que ele amava ela, procurou, ela tinha desencarnado. Está acho que nos últimos 50 páginas do livro Há 2000 anos, tem uns 500 páginas, né? Então, para ajudar, está nas últimas 50. Exatamente qual é, eu não sei. E ele faz uma declaração de amor a ela, diz assim: alma gêmea de minha alma, flor de luz da minha vida, sublime estrela caída das belezas da amplidão. Quando eu errava no mundo, triste e só no meu caminho, chegaste devagarinho e encheste-me o coração. Vinha na bênção das flores, da divina claridade,
tecer minha felicidade em sorrisos de esplendor. És meu tesouro infinito, juro-te eterna aliança, porque eu sou tua esperança, como és todo o meu amor. Alma gêmea de minha alma, se eu te perder algum dia, serei a escura agonia na saudade dos teus véus. Se um dia me abandonares, luz eterna dos meus amores, hei de esperar-te entre as flores da claridade dos céus. Pessoal, conforme combinado, 50 minutos. Muito obrigado e até uma próxima.